Tem um provérbio popular que diz que quem canta seus males espanta. E é verdade, não só seus males espanta, como até cura. Cura algumas coisas, facilita a comunicação. Pelo menos um projeto aqui em Ponta Grossa tem mostrado isso, que com a musicoterapia, com a fonoterapia, a comunicação tem melhorado para pessoas com necessidades especiais. Para falar sobre esse projeto tão bacana, eu recebo aqui hoje a Carla Polido, que é fonoaudióloga, e o Thiago Paulucci, musicoterapeuta. Prazer recebê-los, sejam bem-vindos. Nosso prazer é nosso, né? Agradecemos demais essa oportunidade e é muito importante que a gente possa estar trocando realmente algumas ideias e mostrando realmente a importância dessa união entre a musicoterapia e a fonoaudiologia para melhorias cada vez mais no processo da comunicação, na estrutura da linguagem, adequação de comportamentos. Né? Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço de vocês estarem repartindo aqui com a gente essa descoberta, essa experiência. Como é que vocês chegaram nesse trabalho de ver que essa linha de ação estava trazendo melhorias para pessoas que estavam com essas dificuldades? Então, na verdade, assim, a união entre a musicoterapia e a fonoaudiologia, ela já é de longa data, né? Sim. Já é um processo. E tudo aquilo que a gente trabalha de forma multidisciplinar, o resultado é muito mais positivo e prazeroso. O Thiago, propriamente dito, nós tivemos o nosso primeiro contato, quando eu passei no concurso da prefeitura, alguns anos atrás, e nós trabalhamos juntos numa proposta realmente que era bem um trabalho em equipe. Sim. E nós fomos percebendo que realmente o resultado estava dando bons frutos. Aí depois eu exonerei da prefeitura, em função de outras atividades que eu tinha, me dediquei mais à minha clínica, e sempre convidando ele para vir fazer parte da equipe, para estar dando continuidade ao trabalho. E até que finalmente deu certo, o Thiago conseguiu vir, e nós estamos realmente com uma proposta bem diferente. Na clínica nós estamos trabalhando algumas características do processo de desenvolvimento de linguagem e adequações de condutas. O nosso foco maior é com crianças espectro-autistas, que apresentam assim, uma dificuldade no controle pessoal e social, a interação com o outro e a própria construção da comunicação. Porque a linguagem dele já está estabelecida, mas a forma de troca com o outro que ainda não está bem clara. E aí, no trabalho em equipe, a gente vem percebendo uns resultados bem favoráveis, né? Porque o cérebro como um todo, ele sempre recebe estímulos diferenciados de todas as formas, né? E tudo aquilo que vem da música estimula todas as regiões corticais, assim como a linguagem. Então, quando a gente consegue unir as técnicas da musicoterapia com as técnicas da fonoaudiologia, o resultado nessa construção é muito mais efetivo. Como é que tem sido essa experiência para você? Então, apesar da musicoterapia ser uma profissão que ainda a gente pode falar que ela está começando a dar seus primeiros passos, né? Saiu do engatinhar e está se tornando agora uma profissão concreta, né? Que absorve um pouco de informação de outras linhas, né, de psicologia, da própria fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da própria medicina, a gente, então, assim, pensa sempre, né, a minha parte, ela vai até onde? Quando eu estou desenvolvendo uma criança, um adolescente ou um adulto, né, com alguma necessidade, com alguma deficiência, vai até onde? A parte do meu colega profissional vai até onde? Mas se nós temos partes, nós podemos fazer um todo. E se nós combinarmos informações, né, casarmos informações, a gente consegue atingir outros objetivos, talvez quais individualmente a gente não conseguisse. Né? Eu sempre pensei assim, a musicoterapia ela não pode andar sozinha. Né? Ela não deve andar sozinha, ela deve andar de mãos dadas com as outras profissões. Né? Na clínica, além da fono, tem a psicóloga, a nossa ideia também é ter uma TO, né? Uma terapeuta ocupacional. Então, é a gente fazer um trabalho que ele não fique interdisciplinar, mas que ele transcorra, seja transdisciplinar, que a gente consiga aproveitar a dinâmica daquele outro profissional na minha dinâmica e assim ele transcorra informações, porque nós não somos apenas um pontinho aqui no espaço, né?
nós convergimos em todas as direções. Então, a gente tem que pensar, a criança que está ali, que ela também tem que interagir em todas as dimensões, né? Então, a experiência, ela é sempre construtiva, né? Ela é sempre uma experiência que mexe não só com a criança, mas mexe com a gente, né? Na questão das realizações, de você ver que realmente você conseguiu atingir, às vezes, não só a criança, mas quem está por trás da criança, os pais, a família como um todo. E você vê o resultado e fala assim depois, né? Poxa, a gente acertou, né? Ou a gente experimentou, se acertou, agora fica aquela coisa. Mas a gente experimentou e viu um resultado positivo, né? Porque me parece, por favor, me corrijam se eu estiver equivocada, mas é um desafio com requintes aí né, de nível hard aí do game, porque se cada indivíduo já é quando se trata de transtorno do espectro autista, isso atinge uma individualidade mais especial ainda, principalmente hoje, que você tem um conhecimento novo e que você vê que não é só criança que trabalha com o transtorno do espectro autista. Hoje você vê adultos aos 30, 40 anos dizendo: eu sempre tive transtorno do espectro autista e nunca soube, por isso eu tive essas e tais dificuldades e variados níveis aí. Quer dizer, você não tem muito como você ter um método de trabalho, né? Cada dia não tem uma receita, né? Não, receita realmente, infelizmente, não tem. Seria bom se nós tivéssemos. Até para vocês poderem passar para os pais, para a família, mas não... E um ponto assim que é muito interessante, porque eu já tenho uma trajetória na fonoaudiologia, que já é uma trajetória longa, né? E é uma coisa que é muito interessante, é que as modificações sociais pelas quais a gente vem passando, elas, lógico, como tudo, tem um lado negativo, mas tem muitos lados positivos, principalmente no que diz respeito à interação. Então, as informações estão cada vez mais rápidas, né? E da mesma forma que as informações estão cada vez mais rápidas, a pessoa, se não tomar algum certo cuidado, ela acaba se isolando um pouquinho de um contexto social, realmente de troca, de interação. Quando a gente tem alguma pessoa dentro de um quadro de espectro autista, o viés que mais marca são dois. Um é em relação ao social. Então, normalmente é uma pessoa que ela não necessita muito, ela não sente um desejo muito forte da troca com o outro. E o outro processo é o processo da comunicação, né? Então, aí dificulta um pouquinho mais essa interação. Quando a gente trabalha, o nosso primeiro objetivo é, primeiro, tentar centralizar o máximo possível essa pessoa, para que ela tenha uma qualidade de vida e para que ela tenha uma autonomia. Porque há tempos atrás, era normal dos pais ficarem no controle eterno, né? E atualmente a gente sabe que eles precisam realmente de uma convivência social, uma autonomia e uma colocação no mercado de trabalho. E para isso ele precisa também ter interação com o outro, né? É fundamental. Né? Porque tanto o autista ou vários outros tipos de necessidades especiais e deficiências eram tidas como aberrações, né? Exato. Quer dizer, você trancava lá no cantinho de casa, às vezes até, não, eu não quero expor. Sim. Expor quem, né? Antigamente era, né, isolado mesmo, não era nem na família, né? Isolavam-se nos internatos, nos hospitais, eram aqueles jogados realmente à margem da sociedade, né? E hoje você vê que tem, claro, casos, né, graves, né, que a gente tem ali, realmente a gente vê, tem funcionalidades, mas às vezes não vão chegar a entrar no mercado de trabalho, mas pode ter uma qualidade de vida diferenciada, né? E como casos que você vê aí que a pessoa pode ter uma vida realmente ativa, participativa na sociedade, né, com qualidade, tendo um espectro autista, hoje, né, a gente vê muitas pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho, né, e autistas também. Sim. É uma mudança de paradigma bem intenso, né, porque tanto a família tem que se adaptar com esse novo olhar, né, esse novo olhar macro-social, como também tiveram várias mudanças no posicionamento da própria medicina,
né? Exatamente. Então, a forma do diagnóstico cada vez vem mais precoce. Então, há anos atrás, o diagnóstico de uma criança espectro autista, geralmente ela era fechada por volta de 7, 8 anos. Então, a construção da linguagem, ela tinha já perdido uma lacuna muito grande, né? Atualmente, esse diagnóstico, ele começa a acontecer lá por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Aí, a intervenção precoce, ela facilita demais isso. Olha a janela de oportunidade, Exato, como você amplia, né? Exato. Né? E você já pode começar a abordagem pela musicoterapia e pela fonoterapia a partir daí dessa idade precoce? A gente pode já começar a partir dessa idade. E tem algumas crianças até que iniciam um pouquinho antes, certo? Que já trazem algumas características sugestivas, porque é uma idade ainda muito precoce para você realmente fechar um diagnóstico. Mas tem características que sugerem a possibilidade. E antes da gente esperar que essa possibilidade se concretize ou não, nós partimos para a estimulação. Porque a estimulação sempre é positiva. Né? Em todos os casos, né? Exatamente. Que hoje a gente tem até, existe o debate muito grande dentro da área clínica, né? Que assim, antes a gente tinha um leque sobre o transtorno do espectro autista, que ia, né, o clássico, aí você tinha o Asperger, você tinha daí os transtornos de desenvolvimento globais, onde alguns outros se encaixavam. Hoje, com a nova atualização do DSM, a gente tem o transtorno do espectro autista e o atraso de desenvolvimento global. Então, você tem dois olhares. Mas, às vezes, você fala assim, mas tá no autismo, né? Tá dentro do espectro autista. Mas algumas coisas não batem e você fala, mas não é. Aí vem bem aquela questão que a gente falou agora há pouco, né? Abre-se uma janela de possibilidades, mas não tem uma receita, né? Para você fazer o que tem que fazer. Então, você experimenta, você aprimora, você utiliza de técnicas que já existem, então você pode mudar um pouquinho aquela técnica para lá, um pouquinho ajustar para cá e às vezes mudar completamente, né? E a oportunidade de se comunicar é o grande segredo, Exatamente. né? Porque a pessoa pode aí se posicionar diante do que ela quer, do que ela precisa, do que ela não quer, né? Sim, exatamente. E uma curiosidade, que a gente falou de muita variação. Que tipo de ritmo musical funciona melhor? Você consegue dar uma palhinha pra gente? Então, por exemplo, a questão de ritmo, a gente vê na musicoterapia quase como um todo, né? A junção de ritmo, melodia, acompanhamento, pulsação, acento melódico ou acento rítmico, para aquela criança que está vindo para um quadro ali de atendimento. Então, se chega uma criança que ela tem dificuldade de comunicação, eu vou tentar primeiro com ela me comunicar, às vezes com uma canção, reforçando a identidade dela, né? Digamos que a Carla chegou para o atendimento, eu posso até cantar assim, né? Ela tem uma agitação, já percebi, né? Conversa com o pai, ela tem uma agitação, então eu não vou talvez direto na agitação dela, dependendo de como ela chega, mas aí tem aquela questão, como ela chega até mim. Se ela chegar agitada, eu vou na agitação. Se ela chegou calma, eu vou calma. Então, 2 exemplos rapidinho. Chegou agitada? Posso brincar, né? Olá, Carla, como vai você? E assim já puxando para uma atividade já musical, com instrumento. Ou se chegou calma, eu posso estimular. Olá, Carla, como vai você? Olá, Carla, como vai você? E aí vem todas as respostas, né? Às vezes a criança não tem comunicação, mas ela pode se comunicar com o olhar. Me chamaram. Tá, ela olha. Pode, né, procurar de onde está vindo essa interação. Viu os instrumentos? Pode pegar um instrumento e pode começar. Pegou um tamborzinho, né? Tá lá. Tô tocando, a criança pode estar lá batendo, né? Ou tá fora do tempo, eu busco centrá-la no tempo, né? Para que ela então eu faça ela tararara, tararara, e ali eu consigo centrar e buscar uma atenção dela, né? Gente, que bacana. Buscando também, às vezes, muito né? O que ela interessante, trabalhou na fono, né? Ela trabalhou isso. Então, eu vou aproveitar, né? Tá trabalhando fonema? Então, hoje eu vou trabalhar fonemas com ela, né? Tá trabalhando
os animais. Então vamos trabalhar os animais, vamos fazer música de animais, para essa criança falar os bichos, né? Articular. Mas é sempre cada atendimento é uma caixinha de surpresas. Gente, que bacana esse trabalho de vocês. Puxa, fiquei encantada. O pessoal que queira procurar vocês, como é que faz? Telefone de contato, endereço, idade para atendimento, qualquer um? A idade, qualquer idade. Adulto, criança? Adulto, criança. Inclusive também com as pessoas adultas, principalmente assim com a terceira idade, nós temos também já projetos que está trabalhando na climatização de aparelhos auditivos. Olha que bacana. Porque aí a pessoa, ela percebe o som, mas como ela teve um período de privação sensorial, ela ainda não está bem acostumada com os sons novos que estão entrando, que estão retornando. E através do trabalho com musicoterapia, que faz todo o processo de aclimatização, reconhecimento do som, o tempo, a percepção, a análise desse som, auxilia muito no processo. Então nós trabalhamos com todas as faixas etárias, né? Nosso endereço é na Rua Colombo, número 297, é na Vila Estrela. E o nosso telefone é o 3028-0912. Tá certo, gente, adorei a entrevista, pode ter certeza que eu vou convidá-los outras vezes, porque foi um prazer e o tempo acabou sendo muito curto, porque quando o papo é bom, ele voa. Voa. Oi. Gente, parabéns aí por essa iniciativa, que vocês continuem ajudando muita gente. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada, a gente que agradece. No próximo bloco a gente vai falar de mais música a serviço de um jantar dançante solidário. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.